A nossa reflexão hoje, quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje é uma daquelas quartas-feiras que você não vai fechar a Bíblia, não vai fechar a Bíblia depois de a gente ler o texto inicial, porque nós vamos ler um número de textos da Bíblia Sagrada no nosso estudo hoje. Evangelho de João, capítulo 1, tendo encontrado o texto, queira se colocar em pé mais uma vez. João capítulo 1, versos 11, 12 e 13. João 1, 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E mais uma vez o povo de Deus diz, amém. Pode assentar-se. No dia 11 de dezembro de 1936, o rei da Inglaterra abdicou o trono, antecedido uma grande crise relacionada à à abdicação do rei Edward VII. Ele abdicou no dia 11 de dezembro de 1936. O seu irmão, o segundo filho do rei George, assumiu como rei. Ele reinou entre 1936 e 1952. E apesar do nome dele ser Albert, ele assumiu como George VI. Apesar do nome dele ser Albert, ele assumiu como George. Quando a filha dele assumiu em 1952, ela decidiu reinar com o próprio nome de Elizabeth. Ela disse que era mais simples, em vez de trocar de nome no meio da vida. E agora, quando o filho dela foi assumir como rei, houve alguma especulação se ele usaria o nome de Charles III. Talvez você tenha lido alguma coisa na internet, eu tenha visto um clickbait sobre isso na internet, porque na verdade houve um rei Charles III, lá no século XVII, que não foi rei propriamente dito, não rei de direito. Então havia alguma hesitação, até porque os outros dois reis chamados Charles não terminaram muito bem. Então eles ficaram hesitando se iam colocar o nome de Charles III ou não, mas assim ficou. Vamos voltar ao último que trocou de nome. Albert decidiu colocar o nome de George, porque a Inglaterra estava em clima de guerra com a Alemanha, e disseram que ia causar muita antipatia no povo se o rei tivesse um nome alemão. Era melhor ter um nome inglês. Então de Albert, ele virou George. E por que eu comecei por aqui? Porque isso é uma perfeita ilustração. O nome pessoal, o nome relacional e o nome monárquico. Deus tem um nome monárquico. O nome do Antigo Testamento é o nome da grandeza, é o nome da autossuficiência, é o nome da eternidade, é o nome da infinitude. Esse nome que nós traduzimos por vezes como Jeová, ou outros traduzem como Yahvé, ninguém sabe qual das duas opções está certa, ou se é uma terceira. Este é o nome monárquico de Deus. É o nome de Deus na sua condição de eterno e infinito soberano. Mas da mesma forma que a nossa analogia, Deus tem um nome relacional. Este nome é apresentado no Novo Testamento, o nome Pai. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele disse aos seus discípulos, eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E toda a temática do ensino de Jesus é que Deus torna-se Pai daqueles que, convertidos ao Evangelho, buscam a salvação em Cristo Jesus. Estes podem ter direito a chamar Deus de Pai. Isso não é um mero nome, mas é porque a relação destas pessoas com Deus tornou-se outra. Observe novamente o texto que nós lemos. Jesus veio para o que era seu. Esta é uma referência ao povo de Israel. Ele veio para buscá-los, ele veio para cumprir um conjunto de promessas que tinham sido feitas à nação de Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não o rejeitaram, na verdade.
e o expuseram ao Calvário. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Talvez você queira sublinhar essas duas palavras aí no versículo 12. Serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus tem um nome para os salvos: Pai. Porque faz dos salvos, daqueles que se arrependeram, daqueles que confiam em Cristo, daqueles que se converteram ao Evangelho, Deus os faz seus filhos e Deus se faz Pai deles. A dissipar, de início, uma ideia, uma percepção comum, porém equivocada. Quando nós ouvimos as pessoas dizerem, todos são filhos de Deus, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que alguns são filhos de Deus. Alguns quem? Os convertidos ao Evangelho. Os verdadeiros cristãos. Aqueles que já se reconciliaram com Deus e que já buscaram e obtiveram o perdão dos seus pecados. Aqueles que já se lavaram no sangue que Jesus Cristo derramou no Calvário. Estes, não os outros. Estes são filhos de Deus. A distinguir até entre os cristãos meramente nominais e os verdadeiros cristãos. Pois nós sabemos disto. Existe uma enormidade de pessoas que se apresentam como cristãs, que talvez até na sinceridade do seu coração pensem que são cristãos, mas que não tiveram esta experiência salvadora da conversão, este encontro pessoal e transformador que nós acabávamos de cantar aqui. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, o seu imenso amor me libertou. Esta experiência, é isto que faz alguém um verdadeiro filho de Deus. Não o batismo, não a pertença a uma igreja, não a frequência a cultos, não boas obras ou quaisquer outras coisas. A experiência de salvação faz de alguém um filho de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, são aqueles que já nasceram de novo. Então, meus queridos, duas coisas para a gente pensar hoje. A primeira delas é nós enxergarmos o que a Bíblia realmente ensina sobre isto, o número de textos que fala disto e o número de textos que usa essa importante palavra, na qual nós meditaremos hoje à noite, a palavra adoção. Quando eu pedi para você sublinhar no versículo 12, para que fossem feitos, poder para serem feitos filhos de Deus, isso denota e requer uma transformação espiritual. Você não consegue tornar-se filho de outro pai e de outra mãe segundo a carne. Talvez legalmente, não naturalmente. No entanto, espiritualmente, poder para serem feitos filhos de Deus. É a doutrina da adoção, é o que a Bíblia ensina sobre a adoção. Nós vamos ver isto biblicamente e depois nós vamos meditar no significado destas coisas, no que isto representa na vida de cada um de nós, na vida de todos nós, inclusive em coletivo. Como você sabe, nas quartas-feiras nós estamos extraindo as reflexões de um livro chamado O Conhecimento de Deus. Se alguém ainda não adquiriu, este livro está à sua disposição pelo valor de R$50 e nós já estamos no finalzinho. Faltam 4 estudos, inclusive este, mais 3 e um final que eu prepararei para fechar os nossos estudos, que vem lá de março até agora, um ano de muito crescimento nos cultos de quarta-feira, no conhecimento de Deus. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que nesse livro é chamado como, e isso me impressionou bastante, a maior de todas as bênçãos da salvação. Vamos começar vendo o que está em Romanos capítulo 8, versículo número 14. Um número de versículos que nós vamos ler agora, vendo o que a Bíblia ensina sobre essa transformação, que a Bíblia ensina sobre essa mudança de posição que acontece na vida de alguém que outrora era um incrédulo, rebelde, condenado à morte, filho não de Deus, mas a Bíblia diz filho da ira. Filho da ira. E agora torna-se, por receber Jesus, torna-se um filho de Deus. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, não os demais, esses são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Na minha Bíblia, no versículo 15, a palavra, o nome Espírito de adoção está com E maiúsculo. Por aqui identificar o tradutor, referir-se ao Espírito Santo de Deus, que é o espírito de adoção. Por isso ele diz no versículo anterior, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Inconcebível um verdadeiro salvo que não tenha em si o Espírito Santo, inconcebível. Alguém sem o Espírito Santo tem um nome biblicamente, é o nome de incrédulo. É alguém que precisa de ser evangelizado, é alguém que precisa de ser alcançado com a boa nova, alguém que já se converteu por necessidade, uma vez que a conversão é uma atuação do Espírito Santo. Alguém que já se converteu é alguém que tem o Espírito Santo. Ele é o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Mesmo capítulo, versículo número 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vejamos outro versículo, Gálatas capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, maravilhosas palavras, do versículo 1 até o versículo número 7. Digo, pois, Gálatas 4:1, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Só o destaque novamente o Espírito Santo, lá em Romanos chamado de Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aqui praticamente as mesmas palavras, ele diz: o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Já podemos aprender algo aqui e guardar no coração. É pela atuação, pelo ministério, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós nos tornamos filhos de Deus. E que nós podemos nos assegurar disto. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas por enquanto nós só queremos ver isso na Bíblia. Eu tenho mais 2 versículos para ver com você. A carta em seguida é a carta aos Efésios. Virá uma página só, na minha Bíblia só uma página. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo.
e nos predestinou, graças a Deus por isso, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Quão bondoso é Deus! Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E por fim, vamos a 1 de João, que já foi lido, capítulo número 3. Primeira carta de João, capítulo número 3, versículo número 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. A palavra adoção, hyothesia, em grego, hyothesia. Não vou pedir para repetir dessa vez, essa requer algumas manobras de pronúncia. Hyothesia significa pegar e colocar como filho. Significa receber como filho publicamente, dar publicamente a posição de filho. Era uma prática comum daqueles tempos que alguém que tivesse uma posição elevada, que tivesse bens e não tivesse filhos naturais, escolhesse um adulto que é da família, um familiar ou um amigo, que demonstrasse merecimento e colocasse essa pessoa como seu filho. Júlio César tinha um filho, Cesário, filho de Cleópatra, mas para garantir que Cleópatra não dominaria o trono do Império Romano, resolveram o problema, livrando-se do menino Cesário. Júlio César escolheu o seu sobrinho, Augusto, como seu sucessor. É claro que Augusto teve que conquistar na força do braço aquilo que lhe foi dado, mas não era filho, era sobrinho, e foi adotado já adulto como sucessor do primeiro imperador romano. Ou seja, era algo que acontecia nos tempos do mundo antigo, mas não só nos tempos do mundo antigo, como até hoje, embora seja mais comum como crianças, mas nós compararíamos assim. Talvez você já tenha recebido um desses e-mails, eu já recebi. Eu sou uma senhora muito rica, que estou doente, o meu marido já faleceu. Já recebeu um e-mail desse? Preciso de alguém para poder cuidar da minha herança, então por favor coloque aí os seus dados bancários, o seu CPF, coloque aí por favor. E sempre lá do outro lado do mundo, eu sou uma herdeira, meu marido fazia não sei o que na Nigéria ou qualquer outro lugar. Já recebeu um e-mail assim, não já? E talvez a imaginação de alguém uma vez, se existe golpe, porque tem quem cai no golpe, não é verdade? Se existe golpe, é porque tem quem cai no golpe. Então existe o golpe, porque existe alguém que vai responder e vai ficar entusiasmado com a proposta de receber a fortuna e vai colocar lá os seus dados e coitado, quando descobrir já está no rolo, sem fim e sem saída. Se existe golpe, é porque há quem caia no golpe. Só que dessa vez é verdade. Dessa vez é verdade. Deus muito rico escolheu-nos para sermos seus filhos. Diferente da adoção dos tempos antigos, que acontecia com alguém que demonstrasse competência ou merecimento, Deus nos escolheu apesar dos nossos não merecimentos. Se por um lado uma adoção legal e uma herança legal consiste em bens que cessam, que findam, por mais que você morra riquíssimo, você morreu riquíssimo e caixão continua não tendo gaveta. A adoção da qual nós estamos falando esta noite consiste no acesso a uma riqueza permanente que nem a morte vai tirar de você. E principalmente, queridos, vamos entender uma coisa suave. Vamos entender uma coisa suave e graciosa. Por que o autor do livro, Dr. Parker, chamou a adoção de maior das bênçãos da salvação? Por uma questão. É um ato de amor. Vamos entender algo suave e gracioso. Na justificação, Deus é um juiz que não te condena. Isto não estabelece, não requer relacionamento.
quando Deus te adotou como filho dele, então é porque Ele te quis perto dele, e Ele te colocou numa posição que significa amor. Quando eu conheci a Lívia Maria, uma das coisas que eu disse para o meu pai foi: pai, eu não sabia que o Senhor me amava tanto assim. Ele não sabia. O filho não sabe o quanto é amado pelo pai. O pai sabe o quanto ama o filho, mas o filho não sabe o quanto é amado pelo pai. É por definição uma posição de amor, porque Deus poderia ter somente nos perdoado dos nossos pecados e nos mandado para um céu longe dele. Já seria muito para nós, em contraste com os nossos merecimentos. Mas quando Deus se declara nosso Pai e Deus nos declara filhos dele, é porque Ele intenciona uma relação necessariamente de proximidade. E o que eu quero frisar aqui nesta primeira parte da mensagem, uma vez que já vimos que a Bíblia ensina isto, é que a adoção, ser filho de Deus, é necessariamente, guarde isto, uma questão de relacionamento. É uma posição relacional. Deus nos colocou numa posição em relação a Ele. Então vamos entender o que significa ser filho de Deus. E eu penso em 4 coisas. Você vai querer tomar nota. A primeira delas, significa algo em relação, significa algo quanto ao relacionamento de Deus para conosco. Significa algo da relação de Deus para conosco. Como eu estabeleci aqui, a adoção necessariamente é algo de amor. Por que é a maior das bênçãos da salvação? Porque o perdão poderia ser dado à distância, mas não a filiação. Não ser filho de Deus, não é possível que isso coexista com um relacionamento distante e desinteressado. Por necessidade, se Deus é o nosso Pai, Ele é um Pai interessado nas nossas vidas, Ele é um Pai rico em afeição por nós, necessariamente. Este relacionamento, irmãos, repito, requer e estabelece um padrão de proximidade. Veja o texto que nós lemos: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus faz alguém um filho seu por amor. Então, querido, tente conceber isto. Se você já tem filhos, talvez sirva de comparação. Tente conceber o amor que você tem pelos seus filhos. Tente conceber este amor. Agora lembre que Jesus disse o seguinte: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quer dizer que o nosso amor é empobrecido pela nossa condição de pecadores, e que se nós não fôssemos pecadores, nós amaríamos os nossos filhos melhor do que amamos. Então eleve isto à infinitésima potência para poder tanger uma fração do amor de Deus por nossas almas, em que Deus se faça nosso Pai. Amados irmãos queridos, meus amigos, nós não fomos salvos para andar distantes do nosso Deus. Nós fomos salvos para andar próximos ao nosso Deus. Talvez você saiba que o grande evangelista Billy Graham, falecido há poucos anos atrás, que o grande evangelista Billy Graham sofreu muitas dores no lar, especialmente quanto ao seu filho Franklin Graham. Você consegue imaginar isso? Alguém ser filho do maior evangelista do mundo e não ser convertido? Aquelas coisas que alguém diz que a casa do ferreiro o espeta de pau, e é verdade. O maior evangelista do mundo, mas o filho era um coração renitente, resistente ao evangelho, tinha desprazer, até antipatia, como ele demonstra na juventude, às coisas do Senhor nosso Deus. E aquilo trouxe tanto peso ao coração do seu piedoso pai, da sua devota mãe. Eventualmente, vivendo a sua própria vida, seguindo o seu próprio caminho, fazendo as coisas que agradavam o seu coração, ele próprio, Franklin Graham, conta o seu próprio testemunho, sua própria história, como uma ilustração. Ele diz que ele foi se distanciando do seu pai,
afastando-se do seu pai, perdendo qualquer coisa que tinham em comum, perdendo o prazer na companhia um do outro, empobrecendo o convívio. Ele diz: eu não deixei de ser filho de Billy Graham, mas era como se eu não fosse. Mas era como se eu não fosse. Por não ter proximidade, por não ter acesso, por não ter comunhão, por não ter nada em comum com Ele. Se o Senhor Jesus Cristo deu a vida dele por você, foi para que você andasse próximo de Deus que quer ser o seu Pai. Talvez aqui haja outros como eu, que vivem em alguma distância geográfica dos seus pais. E sabem o que isto representa do lado de lá. Os telefonemas convém que sejam diários. Assim como as notícias, as fotos das crianças. Porque aos pais desapraz a distância dos filhos. Não é agradável ao coração do pai que o seu filho esteja longe dele. Não é agradável, da menor maneira. Igualmente consideremos então, queridos irmãos, consideremos nossa relação com Deus. Vamos pôr um pouco de pensamento sobre a forma como temos caminhado com Deus, o nosso Pai. Porque Deus nos salvou e nos fez filhos dele para que nós estivéssemos perto dele. Deus é o nosso Pai, e isto não aconteceu no tempo das deturpações do mundo de hoje, em que essa palavra está mais vazia do que qualquer outra coisa. Lembre-se que nos tempos que a Bíblia foi escrita, o mundo era um patriarcado consolidado. O pai era uma força titânica na vida do filho. O pai era uma presença poderosa, predominante na vida do filho. Talvez hoje haja e há, mas naqueles tempos era muito diferente o paradigma do ser pai. Este é o paradigma divino. Um pai que não somente tem afeição, afeto e amor por nós, mas um pai que requer autoridade sobre a nossa vida. O Senhor Jesus, o Filho que nunca pecou, o Senhor Jesus, o Filho que nunca transgrediu, disse: na verdade, o Filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma. Lembra de Jesus dizendo isso em João 5,19? Ele disse: eu não faço nada por mim, eu faço tudo na dependência do meu Pai. Se o meu Salvador que nunca pecou disse essas palavras, eu não posso dizer as mesmas coisas, mas deveria. Isto ainda não é uma verdade na minha vida, mas deveria ser. Deveria ser uma verdade que na mesma proporção em que Deus é o meu Pai, eu sou o seu filho, no sentido de que se Ele me ama, eu o amo, e que se Ele tem autoridade sobre mim, eu me subjugo e me submeto à autoridade dEle. Não convém ser filho de um Pai tão maravilhoso quanto Deus e ser um filho rebelde. Talvez haja retratos aí na sua memória de famílias assim, um pai tão presente, um pai tão amoroso, um pai tão gracioso e um filho tão ingrato, tão insubordinado, tão rebelde. Talvez você tenha retratos na sua memória de famílias assim. Pois façamos a devida proporção. Talvez haja muitos filhos de Deus que são assim. Talvez haja muitos filhos de Deus que vivemos assim. Temos um Pai, o Pai perfeito, o Pai de todos os pais. O Pai gracioso, o Pai bondoso, o Pai que sustenta a nossa vida, o Pai que perdoa os nossos pecados, que cura as nossas enfermidades, o Pai que nos dá a vida eterna, o Pai que faz tudo isso por nós. E no entanto, talvez sejamos filhos ingratos, filhos rebeldes, filhos maus. Talvez seja justo dizer que Deus merecia filhos melhores. E talvez seja justo dizer que nós deveríamos ser melhores filhos para o nosso Pai. A primeira verdade, meus amados irmãos, da filiação, da adoção, é que muda o relacionamento de Deus para conosco.
mas muda também o nosso relacionamento para com Ele. Se Ele me ama, eu o amo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Este é o amor que o Pai nos tem dado. Mas na mesma carta de João, 1 capítulo 4, versículo 18, são palavras conhecidíssimas. Nós o amamos a Ele, porque Ele primeiro nos amou. Sim, meus amados irmãos, o amor que Deus tem por nós requer de nós que o amemos, requer de nós que lhe façamos orações. O amor de Deus por nós, que Deus nos tenha feito seus filhos e Ele se faça nosso Pai, requer de nós que lhe façamos orações. O espírito de adoção de filhos, nós lemos lá em Romanos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Lemos lá na carta aos Gálatas, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Mas não é só isto. Eu fiquei impressionado em perceber que no Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala sobre Deus como nosso Pai 17 vezes. 17 vezes, eu contei, eu li, fui marcando e marca-texto e contando. 17 vezes Jesus fala de Deus como nosso Pai no Sermão do Monte, e 1, 2, 3, 4, 5 delas a respeito da oração. Abra comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo número 6. Versículo número 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora quem, meus irmãos? Ora teu Pai. Os hipócritas faziam orações em público, porque a intenção deles era ganhar a atenção das pessoas. Mas o verdadeiro crente ora em particular, com a intenção de agradar ao seu Pai. Ele não faz um uso mesquinho e ladino e leviano da oração. Porque tudo que um crente faz, um falso crente pode fazer, exceto a oração particular. Não há propósito para um falso crente fazer oração particular. Quando ele está sozinho, ele é falso abertamente. Quando ele está acompanhando, ele é falso ocultamente. E ele pode pregar, e ele pode cantar, e ele pode fazer 1000 tarefas. Mas a oração particular, sincera, é a exclusividade de um verdadeiro crente. Oramos, irmãos. Oramos de que forma? A pergunta é dupla. A primeira, se oramos, e segunda, se há qualidade nas nossas orações. Não deve haver pobreza nisso em nossas vidas, e no entanto esse talvez será o mal mais disseminado. Talvez esse será o mal mais disseminado. Não sabemos orar. Falta-nos prazer em orar. Oramos fazendo as mesmas repetidas orações todos os dias, as mesmas palavrinhas ditas com sono, com pensamento perdido, com frieza de coração. Não, irmãos, nosso Pai merece orações melhores. Nosso Pai merece orações de amor. O nosso Pai merece orações feitas sem os minutos contados. Nosso Pai merece orações de verdadeiro prazer na presença dEle. Entra no teu aposento, fecha a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Versículo 7, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso
Pai sabe do que vos é necessário antes de lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai. E ele prossegue. Da mesma maneira que o espírito de adoção clama, irmãos, o privilégio da oração é algo pulsante no relacionamento que existe entre mim e meu Deus, aliás, entre mim e meu Pai. Entre mim e meu Pai. E alguém se opõe e objeta e diz: pastor, eu tenho dificuldade de chamar Deus de Pai, porque eu tive um mau pai nesta vida, ou porque eu não tive pai nesta vida. Mas o autor do nosso livro responde a isso brilhantemente. Ele diz: quem teve um bom pai tem em Deus um pai melhor, quem teve um mau pai tem em Deus um pai perfeito, quem não teve pai tem em Deus um pai ausente. Com que frequência nós conhecemos jovens que se casam dizendo que não querem repetir o casamento dos pais? É verdade. Então nós podemos abordar o nosso relacionamento com o nosso Pai como um paradigma de bom ou de ruim, com Deus que é o nosso Pai. O nosso Pai perfeito, o nosso Pai presente, o nosso Pai, meus amados irmãos, que tem deleite e prazer em ouvir-nos orar. Talvez nós, por sermos maus, em determinado momento, nos tornemos impacientes com os nossos filhos, porque queremos ficar quietos, porque queremos dormir, porque queremos assistir televisão, porque queremos usar o celular, porque queremos fazer qualquer coisa. Talvez nós, por sermos maus e pecadores, e estarmos ainda deste lado da eternidade, apesar de crentes e de amarmos profundamente os nossos filhos, talvez em determinado momento nós não sejamos pais que têm tanto prazer neles. Deus é um Pai perfeito, que tem constante prazer nos seus filhos. Deus é um Pai perfeito, que tem constante prazer nos seus filhos. O que eu quero dizer é, como filho de Deus, eu não sei quanto tempo você ora por dia, eu sei que nenhum de nós ora o suficiente, porque não existe o suficiente, e eu sei que é impossível orar demais. Então, como filho de Deus, você deveria orar mais e melhor, e eu também. E como filhos de Deus, nós deveríamos santificar-nos. Amados, agora somos filhos de Deus, foi o texto que nós lemos, e nós veremos Jesus Cristo, escreveu João na primeira epístola, capítulo 3, e ele diz adiante: e todo aquele que nele tem esta esperança, se purifica. Lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus falou para nós termos boas obras. Ele diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, Mateus 5,16, a vosso Pai que está nos céus. Eu fui pastor de uma irmã, muito querida irmã com quem a gente tem uma amizade dulcíssima até hoje. Muitas vezes fui à casa da família dela lá no interior, passar a semana, uma amizade muito próxima que nós temos, a irmã Renilza. A irmã Renilza contava dos dias que cresceu com os irmãos, muitos irmãos lá na roça, e que a dona Hilda já está com Jesus, uma crente maravilhosa, comprava metros e metros e metros e metros de pano e fazia a mesma roupa para todo mundo. Talvez alguém aqui saiba que era assim, ou já tenha vivido isso. Comprava metros de pano e fazia roupa do mesmo pano para todo mundo. Os filhos andavam todos uniformizados, chegavam na igreja com a roupa igualzinha, mesmo corte, mesmo tecido, só mudava o tamanho. Deus uniformiza os seus filhos não pela exterioridade, mas pelo interior, pelo padrão do amor, pela busca da santidade pessoal, pelas boas obras que glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Deus também uniformiza os seus filhos, não por algo exterior, não por nomenclatura, mas por uma obra que Ele faz, fazendo-nos semelhantes a Jesus Cristo e, consequentemente, para os semelhantes uns aos outros. Você sabe que meu sogro tem 7 filhos, e íamos lá na vanzinha dele, todos os 7, e eu, que fui o primeiro, como é que fala? Não, tem uma palavra que usa para a pessoa externa que entra, agregado. Eu fui o primeiro agregado, alguém diria forasteiro, a entrar na família. Então estava todo mundo dentro da vanzinha do meu sogro na frente, eu no carona, depois a minha sogra e todos os outros, e parou o carro para abastecer no mesmo posto, já disse meu sogro, ele bem... Então parou bem metódico, parou no mesmo posto de sempre, o frentista olhou todo mundo dentro do carro, apontou para mim e falou: esse aí não é da família.
Aí ele se riu e disse: esse aí não usa óculos, todos os outros usam óculos, só eu que não. A semelhança da família de Deus é o amor e a santidade, a piedade, a semelhança espiritual e moral com Jesus Cristo. Muda algo da relação de Deus conosco, muda algo na relação nossa para com Deus, muda algo na relação sua para consigo mesmo. Talvez este seja o grande tema do mundo de hoje, a identidade. O que alguém é, como descobre o que é, onde eu tenho que olhar para saber o que eu sou. E aos incrédulos, meus amados irmãos, resta muito pouca esperança diante desse debate. Aos incrédulos resta olhar para a sua profissão, para a sua classe social, para a sua nacionalidade, para os seus gostos pessoais ou até para a sua vida sexual. É a única coisa que sobrou para os incrédulos. É por isso que eles não sabem o que são, e pode ser uma coisa e virar outra. Você remido, você que já se arrependeu dos seus pecados e crê somente em Jesus para a sua salvação, você que já se converteu ao Evangelho, a sua identidade repousa numa coisa: ser filho de Deus. O que você é, mais do que qualquer outra coisa? Filho de Deus. Qual é a única coisa a seu respeito que perdurará eternamente? Se você é ou não um filho de Deus. Qual é a única coisa que deve permear todos os outros setores da sua vida? Ser filho de Deus. Então aquilo que para um perdido é uma busca incessante, como a lâmpada de Diógenes, para o salvo é uma pedra fundamental sobre a qual apoiar toda a sua vida. Você sabe o que é, se você é um crente, você é um filho de Deus. E é isto que você é. Não precisa procurar a resposta, ela não está em outro lugar. Esta é a resposta que está em Jesus, um filho de Deus. Todos aqui se lembram do Pavarotti? Todos se lembram do Pavarotti. O maior tenor da nossa geração. Realmente uma voz formidável. Eu achei uma playlist do Pavarotti do Spotify, coloquei o volume do carro no alto e fui dirigindo, ouvindo aquilo, e misericórdia, se alguém buzinasse eu não ia escutar. Mas li que o Pavarotti da geração anterior, Caruso, Enrico Caruso, que viveu num tempo muito anterior ao nosso, o Pavarotti do século XIX, Enrico Caruso tinha feito uma grande apresentação nos Estados Unidos e tinha de sacar o cheque, claro, tinha de sacar o cheque do seu cachê para ir embora. Mas quando ele compareceu à agência bancária, o cheque nominal a Enrico Caruso, ele descobriu que não tinha nenhum documento consigo para provar que ele era Caruso. Mas o caixa do banco disse: bem, se o senhor é Caruso, é fácil de provar que é Caruso. Canta aí. E a história é isso, aconteceu lá em 1902, 1903, não sei. Ele soltou uma área de verde no meio da agência bancária. E enquanto ele cantava, o moço já foi tirando dinheiro para fazer o pagamento e disse: está aprovado mesmo, está confirmado. Não tem nem carteira de identidade que prova melhor do que isso. Se você é um filho de Deus, isso permeará toda a sua forma de vida. Você está com a Bíblia aberta ainda no Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, versículo número 9. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, não a paz social, não a paz exterior somente ou meramente, mas a verdadeira paz, a paz que é obtida pelo Evangelho. Eu traduziria: bem-aventurados os evangelistas, bem-aventurados os evangelizadores, aqueles que promovem a reconciliação entre os pecadores e Deus, a verdadeira paz. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus.
Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Você diz que é cristão, mostre-me um ato de amor, mostre-me uma vida santificada, mostre-me, porque vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,44, 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Se você diz que é cristão, mostre-me amor. Amor não reciprocado. O fariseu ama a quem o ama, o cristão ama quem não o ama. Porque 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 6, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles, aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Versículo 4, para que a tua esmola seja dada em secreto. Despida de qualquer vaidade e de qualquer tentativa de ganho a sua obra em prol do outro, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e quem as alimenta? Vosso Pai as alimenta. Versículo número 31, não andeis pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, aqueles que não conhecem a Deus. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Talvez você conheça aquela história corriqueira, comum, de uma criança que viajava de avião em perfeita paz e tranquilidade, e disse ao passageiro ao lado que estava tranquilo porque o piloto do avião era o seu pai. Talvez você conheça esta história. Agora imagine o oposto. Se a criança estivesse perturbada, agitada, insegura e dissesse, eu estou preocupado porque o piloto deste avião é meu pai, então pode ter certeza que a coisa está ruim e que temos motivos para estar preocupados. Os incrédulos da sua família, os incrédulos do seu convívio de amigos, observam a sua vida. Será que as suas reações às más notícias, será que as suas reações às dificuldades da vida são um testemunho de um filho que está perfeitamente seguro do amor do Pai? Deveriam ser. Mateus 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, 11, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amados irmãos, não somente sabemos quem somos, mas a identidade determina toda a nossa vida. Tudo o que fazemos, fazemos como filhos de Deus. Eu fui pastor de uma irmã, irmã Marlene. A irmã Marlene dizia isto, que o filho é conhecido que o pai é conhecido pelo filho, e é. O Pai é conhecido pelo Filho. Nós fazemos Deus conhecido. Ser filho de Deus impacta, permeia, altera, afeta tudo, absolutamente tudo da nossa vida. Quarto lugar e último, caminhando para o término, meu tempo já se esgotou. Ser filho de Deus muda a relação de Deus para conosco, muda a nossa relação para com Ele, muda a nossa relação para conosco próprio, enfim, muda a nossa relação uns com os outros. Muda a nossa relação uns
com os outros. E nós vamos ficar aqui só na primeira carta de João. Então vá lá na primeira carta de João e você verá muitas coisas importantes sobre o significado de sermos. Não somente eu sou filho de Deus, você também é, se você é um salvo. Então nós lemos na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9, aquele que diz que está na luz, 1 João 2, 9, aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. E aquele que ama o seu irmão, está na luz, e nele não há escândalo. Adão teve Caim e Abel. Davi teve Aminon e Absalão. Mas o nosso Pai não deve ter filhos que se odeiam, se perseguem e se matam. O nosso Pai deve ter filhos que se amam, se perdoam, abençoam uns aos outros, sustentam uns aos outros, encorajam e agradam uns aos outros. Adão teve Caim, Davi teve Aminon e Absalão. Mas o nosso Pai deve ter filhos que se amam, porque se alguém diz que está na luz e odeia o seu irmão, está nas trevas. Há muito que ler na primeira carta de João, mas o meu tempo é curto, então eu quero resumir aqui em 1 de João 3,10 e um outro no capítulo 4. 1 de João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos. 1 de João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 de João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. 19. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Temos algo grande diante de nós aqui, meus irmãos. Todos nós, ou talvez a maioria de nós, tenhamos irmãos sanguíneos. Mas se os nossos irmãos sanguíneos não se converterem, eles só serão os nossos irmãos até o dia da morte deste corpo. Mas todos que somos convertidos, temos irmãos espirituais, que serão os nossos irmãos nesta vida e na vida por vir. Se um pai humano que é mau, não se apraz de turbulências, conflitos e coisas piores entre os seus filhos, poderá ser do prazer de Deus que os seus filhos tenham qualquer relacionamento que não seja do mais franco amor, mútuo suporte, compreensão, perdão. A mesma epístola diz, amemos não de palavra nem de língua, mas de obras e em verdade. Talvez sejam muito antigas estas palavras. Talvez você as conheça. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Aqui tudo é comum, o rir e o prantear. Em Cristo somos todos um,
no gozo e no lidar nas lutas. Ao mesmo trono vão as nossas petições. É mútuo o gozo ou a aflição dos nossos corações. Se desta santa união nos vamos separar, no céu, eterna comunhão, havemos de gozar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração capaz de receber e reter a Tua palavra. E que nós não nos percamos daquilo que ouvimos esta noite, sobre este inigualável privilégio, o de sermos os Teus filhos. Que assim vivamos, nosso Pai Celestial, vivamos da maneira que Te apraz, e em tudo em nossa vida glorifique a Ti, o nosso Pai que está nos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco sempre, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.